Boa noite, pessoal. Boa noite. Legal estar com vocês. Esse tema é um tema que é bem desafiador, na minha opinião. Durante a live eu explico por quê. E é um tema que a gente não discutiu ainda, em nenhuma live, nenhum evento nosso. Nós nunca puxamos esse tema como a gente está puxando hoje, que é meditação e depressão. A gente vive hoje uma pandemia de ansiedade e depressão. Existem muitos milhões de brasileiros e centenas de milhões, talvez passe de 1 bilhão, né, de deprimidos no mundo. É uma pandemia, uma coisa absurdamente alta, o número de pessoas que enfrentam hoje a depressão. Alguns dizem que ela antes era subdiagnosticada, outros dizem que ela é fruto dos tempos modernos, por várias razões. E a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre depressão, mas o nosso objetivo principal é tentar, depois de dar uma geral em depressão, ir mais para o lado da meditação e a depressão, porque somos originalmente aqui instrutores de meditação, nós que estamos conduzindo essa live, ok? Então, eu vou começar desafiando a Rê, que aparece primeiro aqui para mim. Tá? Eu estou aqui com a Regina Chamon. Regina Chamon é médica, né? O perfil dela é doutora Sangue Bom. A Cris Romano é psicóloga Cris Romano? É? Ou é? Psicóloga Cris Romano. A Cris é psicóloga. São pessoas com bastante experiência e a Rê com muita vivência, principalmente do uso clínico da meditação. A Cris Romano como instrutora de meditação já há anos, vários anos, e também com uma vivência do SESC terapêutico, né? Vivência clínica de consultório de terapia muito forte, já robusta. Então, acredito que a gente tem um mix aqui muito legal, duas pessoas muito legais, muito prontas para bater um papo com a gente. E vamos conversar com você para a gente sempre fala que o conceito é importante, né? Que sem conceito não adianta nada. Se a gente não conceituar, não disser do que a gente está falando, a gente vai, entendeu? Dizia Kant, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Então, a gente precisa entender do que a gente está falando hoje. E a gente fala de depressão. Depressão, Rê, é só ficar triste? Acho que essa é a maior confusão, né, doutor Roberto, que a gente vê, às vezes, muitas vezes no consultório eu atendo pessoas que eu entendo que tem um componente depressivo e a pessoa fala: "Nossa, mas eu não sou triste". Então, na verdade, quando a gente pensa na depressão, ela tá dentro do grupo dos transtornos de humor, mas é uma condição que está muito mais relacionada com a nossa motivação ou a perda da motivação, né. Então é a gente não sentir vontade de fazer as coisas que antes a gente gostaria de fazer, é a gente ter esse impulso de às vezes vem um desejo, mas você não encontra força, não encontra vitalidade para fazer aquelas atividades, que são atividades ou do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, atividades de lazer, de descanso, e num momento um pouco mais avançado dessa condição, atividades próprias do autocuidado, né. Então a gente vê pessoas que chegam no extremo da depressão, que não têm, motivação para tomar banho, fazer barba, comer, se arrumar, então a pessoa fica ali só jogada na cama, né. Então muito mais a depressão nesse sentido de uma falta de vitalidade, de vontade, de motivação, do que relacionado com a tristeza. A tristeza às vezes pode vir acompanhando o quadro, mas ela não é o principal sintoma de um transtorno da depressão. Cris, conta para mim, conta para a gente, né? Como é que a gente identifica? Como é que a gente sabe se a gente está num momento difícil da vida, se a gente tem um jeitinho mais quietão de ser, ou se a gente está deprimido? Como é que a gente identifica? Porque eu acho que é um ponto importante para quem está nos ouvindo hoje, né? Sim, tem uma grande diferença, né, Roberto? É pela persistência, né? Quando a gente está triste, ele é situacional. É algo que aconteceu na nossa vida, como uma decepção, uma perda, algo que aconteceu e nos abalou, mas vai passar. Agora, e passa rápido, né? Hoje eu posso estar triste, amanhã eu posso estar um pouco melhor,
Agora, a depressão é um humor deprimido que persiste. Então, não vai embora tão fácil assim. Então, essa é a grande diferença. A pessoa narra, né, inclusive a gente percebe na clínica, que ela já vem com um cansaço persistente, um humor deprimido persistente, uma perda de interesse, de prazer na vida persistente e que normalmente avança por mais de 2 semanas. E às vezes vem assim muito disfarçado e a pessoa de fato ela acha que não, mas eu sempre fui assim. E é nesses casos, inclusive, a gente pode até começar a considerar que se trata de uma distimia. É algo mais persistente que a pessoa apresenta, mas ela naturalizou, inclusive nunca procurou ajuda, né? Então, são questões que precisam ser levadas a sério e tratadas. Sim, existem diferentes tipos, né? Diferentes níveis de depressão. Acho que é interessante o pessoal entender. E mais tarde eu vou falar um pouquinho, quando a gente entrar em meditação, eu vou puxar esse assunto, porque há diferentes abordagens de acordo com o tipo, né? Com o nível de depressão. Mas, voltando para você um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A gente está falando que é uma característica do mundo atual. É mesmo, Rê? Tem coisas no mundo atual que podem nos fazer mais depressivos? Então, Roberto, eu estava até lendo esses dias aquele livro do filósofo Byung-Chul Han, nunca sei falar o nome dele. Byung-Chul Han, Isso, que é o Sociedade do Cansaço, né? Que é um livro meio ardiloso ali para a gente ler, mas ele traz conceitos muito interessantes, em que ele fala que a gente vive esse momento que a gente está vivendo é a sociedade do desempenho e da produtividade. Então a gente está sempre buscando desempenhar cada vez mais, produzir cada vez mais, e a gente tem essa positividade o tempo todo, né? No sentido da gente estar sempre em ação, sempre fazendo, e com isso a gente fica com a sensação que nunca está suficiente o que a gente faz, né? A gente é sempre insuficiente, a gente sempre poderia fazer mais, sempre está faltando alguma coisa, e ele associa muito esse contorno que a gente está vivendo na sociedade atual ao aumento dos casos de depressão e também de burnout, né? O burnout, se a gente pensar, ele também está dentro do espectro aí dos transtornos relacionados com a depressão, porque é quando você chega no extremo da falta de motivação por um desgaste prolongado do seu sistema de estresse. Então, o mundo que a gente vive hoje, com certeza, nos coloca nessa maior propensão, tanto para transtornos de ansiedade, por essa hiperatividade, por a gente estar sempre em movimento, por a gente não se permitir momentos de pausa, de descanso, de contemplação, como também os transtornos depressivos, por essa coisa da gente nunca achar que já fez o suficiente, que já está o suficiente, até que o nosso sistema de motivação vai se esgotando e a gente acaba caindo nesses diagnósticos aí. Eu costumo dizer, as pessoas acham, sabe, Rick, que só fica deprimido quem já é meio tristinho. E isso é um grande engano, né? O maior caso de depressão, o maior número dos casos de depressão que a gente vê hoje em dia são pessoas que são aceleradas, que são antes motivadas, antes imparáveis, aquela pessoa que não para, né? É a pessoa que geralmente, por isso que tem ligação às vezes com burnout também, apesar de ser diagnósticos diferentes, mas também tem ligação com burnout porque é uma questão de conhecer os seus limites, né? E é muito difícil hoje, porque a gente não tem contato com o corpo, não tem contato com as emoções, não tem contato com o seu interno, com o seu aspecto interno, de olhar e perceber, opa, aqui tem um limite, a minha mente, o meu corpo, além daqui, eles podem não ficar legal, podem não ficar legais. Então, tem essa dificuldade. Eu digo que a gente vive hoje em 2 pontos, sabe? Eu falo que a gente está sempre com impaciência e comparação. A gente está sempre impaciente. Impaciência é um problema da humanidade hoje em dia, não é? Você manda uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, manda uma mensagem no WhatsApp para você, se você não responder em 2 minutos, 3 minutos, a pessoa fica desesperada, né? Tudo bem, não vai levar 1 hora e meia, tá? Que aí também é de lascar, né? Se for uma coisa importante, mas
existe muita impaciência hoje em dia. E outra coisa, por conta das redes sociais também, é a comparação. Eu vejo a comparação como um elemento terrível de hoje, porque às vezes as redes sociais trazem uma coisa que não existe. Um mundo mágico, um mundo, poxa, super legal, lúdico, maravilhoso, cool, e a vida não é assim, né? A vida tem vários cenários, né? Então, eu acredito que realmente esse mundo ajuda. E terceiro, o excesso de informação. Excesso de informação esgota a gente, esgota os neurotransmissores, né? Esgota a nossa mente e a gente, às vezes, deprime mesmo. É aquela história, um homem de uma cidade grande hoje tem mais informações, em menos de um mês, ele tem mais informações do que o homem da Idade Média tinha na vida inteira dele. Número de informações novas. Então, é uma coisa absurdamente alta, né? Realmente isso é importante. Vamos falar um pouco, Cris, se eu passar um pouco da bola para você. Fala em depressão, todo mundo já pensa em tomar um remedinho, né? Existem indicações, tá? Isso não é um problema. A gente não está discutindo aqui que você não vai a um profissional, um psiquiatra, para ser medicado. Mas a pergunta é: existem medidas não medicamentosas? Vamos falar um pouquinho sobre as não medicamentosas, porque se eu levar para medicamentosa, vira uma live psiquiátrica, né? E a gente não tem colegas psiquiátricos, o Baza não está aqui com a gente hoje, a gente desvia um pouco o nosso assunto. Fala Mas um a pouco. gente tem a Mariana, doutor Roberto, que é Eu psiquiatra vi também. pelo sorriso dela, eu vi que era psiquiatra. Deve ser esse sentido de meditador, gente. Gente, psiquiatra tem sorriso, fiquei com medo agora. Mas tô de olho Só hoje. você Tô para imagina. os não medicamentosos hoje. Tô para ouvir o não farmacológico. Cris, vamos falar das não medicamentosas um pouco? E, Roberto, como você bem ressaltou, claro que não quer dizer que existem caminhos terapêuticos não medicamentosos que não tem que se considerar a importância da medicação, né? Tem níveis de depressão tão graves que só uma psicoterapia não vai ajudar. Então, tem que associar a medicação com a psicoterapia. Então, a psicoterapia, respondendo a sua pergunta, eu vejo como indispensável, porque a pessoa vai se conhecer, ela vai compreender o seu padrão de funcionamento, vai nomear suas emoções, vai inclusive aprender a lidar com seus pensamentos, né? Mas fora isso, eu vejo muito pacientes que têm depressão, que eu atendo, eles também fazem muito uso das práticas integrativas. Então, tomam reiki, também até passes, acupuntura, tai chi, a própria meditação, enfim, é muito bem-vindo, né? Todos esses recursos, são muito bem-vindos os recursos das práticas integrativas, né? E é o que o paciente se identifica mais, Roberto, e eu deixo a critério deles. E ajuda bastante como um bom suporte no tratamento. É verdade, Cris. Eu entendo também que o cuidador integrativo aí, o profissional de saúde que trabalha com práticas integrativas, precisa ter uma anamnese no sentido de o que você gosta. O que chama. No burnout, por exemplo, quando eu estudei um pouquinho lá com a professora Cristina Maslach, ela falava uma coisa muito interessante. Quase sempre, os portadores de burnout têm algumas características muito comuns entre eles. Uma delas é o seguinte: quase sempre a pessoa que entra em burnout se desconectou de algo que o alimenta, que alimentava a sua alma. É interessante, né? Ele andava sempre na natureza, ele ia sempre na casa da vovó tomar um chazinho com a vovó, ele ia sempre naquela igreja lá, numa cerimônia lá da igreja. Tinha algo que alimentava a alma daquela pessoa que ela parou de fazer em quase 100% das pessoas que entram em burnout. É interessante isso. Então, acho que essa anamnese é importante, que a gente fala em reiki, em tai chi, a gente fala em banho de floresta, né? Os orientais, os japoneses têm muito trabalho com banho de floresta, você mergulhar na natureza, fala em luz, coisa mais simples do que luz, né? Em caminhadas longas, fala-se muitas coisas que podem ajudar a questão medicamentosa. Mas realmente tem situações, e aí eu quero fazer um adendo antes da gente entrar na meditação,
que é, e só com medicação. Tem vários níveis de depressão. Então, se você tem um nível de depressão grave, se você chega para a pessoa e fala assim, você ganhou sozinha na Mega Sena, e a pessoa não mexe um músculo do rosto ali. A pessoa está abalada, tá derrubada, ela está destruída ali, ela não tem reação mais nenhuma. Uma situação dessa é muito complicado você pensar em reverter com meditação. A meditação pura, dificilmente, eu nunca vi reverter. Casos leves e moderados, sim, leves, então, é sensacional. Moderados funciona bem, com a ajuda frequentemente da medicação, e os casos graves não tem jeito. Então, aquela depressão grave, aquela depressão bipolar persistente, né, com persistência depressiva, muito importante, a chamada depressão psicótica, essas depressões muito graves, a gente não tá falando delas aqui. Se você tem um parente, se você nos ouve, provavelmente a pessoa assim não tem motivação nem para assistir essa live. Mas se você tem um parente que está preocupado com ele, se o caso é grave assim, é interessante procurar ajuda psiquiátrica, porque só a meditação provavelmente não funciona com ele. Mas para casos leves e moderados, sim, eu queria que a Rê falasse um pouquinho. Eu vou dar um tempo para a Rê, um tempo para a Cris, que é o principal assunto da nossa live, né? Falar um pouquinho sobre a meditação na depressão. Quais os resultados da meditação na depressão? E outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: além dos resultados, quanto tempo? Se eu meditar 2 dias, acabou minha depressão? Ou eu preciso meditar 20 anos? Eu queria ter uma ideia de tempo. Eu tenho uma experiência, eu leio alguma coisa, claro, eu estou sempre lendo alguma coisa de vez em quando, né? E tenho uma experiência de condução clínica de meditação. Então, eu tenho uma ideia das leituras que é diferente da minha visão clínica, da minha observação clínica. Mas eu queria ouvir da Rê os efeitos da meditação na depressão, com uma ideia de tempo aproximada também. Roberto, acho que eu gosto de pensar na meditação tanto como um recurso diagnóstico quanto como um recurso terapêutico. Diagnóstico no sentido de que quando a gente pratica a meditação, a gente está mais em contato com a gente observa melhor os nossos sintomas, a gente consegue ter uma percepção mais apurada de como a gente está se sentindo, às vezes até para comunicar para um profissional de saúde, né? Então, nesse sentido, uma ferramenta diagnóstica muito boa. E também como uma ferramenta terapêutica, no sentido de que a gente sabe hoje que a prática da meditação, ela faz uma mudança no funcionamento do corpo, no funcionamento dos neurotransmissores, dos hormônios. Então, ela regula uma série de processos, tanto processos químicos que acontecem no nosso cérebro, quanto processos químicos que acontecem em todo o nosso corpo. Mas essa regulação, para ela ser sustentada ao longo do dia, a gente precisa ali de um tempo de prática um pouquinho mais prolongado, né? Então, logo que a gente aprende a meditar, faz 1, 2, 3 práticas, a gente tem uma sensação de bem-estar imediata enquanto você está praticando, mas assim que você abre o olho e levanta da prática, parece que voltou tudo a como era antes, né? Então, o nosso corpo ele precisa desse tempo de uma prática consistente, regular, para ele realmente se manter dentro de um equilíbrio fisiológico um pouco mais extenso ao longo do dia. A gente tem vários artigos científicos hoje estudando, por exemplo, pessoas que praticam meditação por 8 semanas, que são protocolos muito utilizados, né, no estudo da meditação, e já mostrando algum Para efeito com meditação, desculpa, só um parênteses, 8 semanas, que para meditação é considerado um tempo bem curto, né? Só para isso. quem não conhece meditação, que está nos ouvindo, entender. Exato. Então, 8 semanas, que seriam 2 meses, parece que já há algum efeito ali dos sintomas depressivos, de aliviar sintomas depressivos. Mas para esse efeito ser sustentado, a gente vê que são as pessoas que continuam praticando mesmo, que vão tendo cada vez mais melhora dos sintomas. Então, vão pontuando cada vez melhor nessas escalas que medem sintomas de depressão. Então, a gente precisa aí de uma prática um pouco mais consistente. Outra coisa que a gente tem visto alguns estudos saindo hoje, que eu acho um dado bem interessante, a gente sabe hoje que existe associado à depressão um componente de inflamação
do nosso sistema nervoso central, né? Então, a gente não sabe se é a inflamação que causa a depressão ou se é a depressão que gera essa inflamação, enfim. Essas duas coisas coexistem. Quem tem diagnóstico de depressão, em estudos, quando a gente mede essas substâncias inflamatórias, elas estão aumentadas. E tem um estudo que mostra mulheres, é um estudo feito só com mulheres, fazendo uma prática regular de meditação, elas começam a apresentar uma diminuição desses fatores inflamatórios, e isso é concomitante à melhora dos sintomas depressivos, né? Na minha prática, na minha experiência de consultório e conduzindo grupos, o que eu vejo é que os primeiros meses, para quem tem um quadro de depressão instalado, eles são muito desafiadores no sentido de conseguir estabelecer uma rotina regular de prática. Essa coisa da motivação, às vezes, faz mais difícil com que a pessoa estabeleça esse ritmo diário ou o maior número possível de dias da semana, mas depois que isso se estabelece, a melhora vai sendo progressiva ao longo dos meses. E ali, com 6 meses, a gente já vê um resultado melhor, e a pessoa vai se motivando a trazer outros hábitos que também ajudam a diminuir os sintomas depressivos. Então, vai entrando ali, sai de um ciclo vicioso, né, de não estar motivado, e aí dorme mal, e aí não faz atividade física, e desconta na comida, e passa por um ciclo virtuoso de começar a se sentir mais motivado, incluir uma rotina de atividade física, ter uma melhora da qualidade do sono, e aí os sintomas vão só melhorando, né? Então, acho que eu vejo um pouco nesse sentido, assim. Cris, quer nos ajudar com essa pergunta? Porque é uma pergunta muito importante para a conversa de hoje. Quem No tiver tempo, outras né? perguntas, pode já deixando no chat, por favor, tá? E isso também é muito interessante, né, Roberto? Porque não vai ser porque começou a meditar que já vai ter uma melhora imediata, né? É um processo, é uma aprendizagem, né? Mas já tem muitos benefícios quem já começa na jornada, porque já começa a aprender a relaxar, que é um grande ganho, aprende a parar, a se perceber, perceber o seu corpo, inclusive aprende a perceber os seus pensamentos, coisa que antes nunca tinham parado para se observar, observar a quantidade de pensamentos e a qualidade desses pensamentos. Então, a meditação, para quem começa muitas vezes já dentro da depressão, é árduo, fica muito mais fácil para aquele que já sabia meditar, isso eu observo na clínica. Quem já sabia meditar é muito mais fácil, às vezes parou e aí retoma e já inicia de um outro patamar. Quem está começando a meditar no meio de uma depressão é um pouco mais árduo, mas tem benefícios sim. Mas como a Rê falou, eu também acredito que o benefício assim mais significativo vai vir a partir dos seus 6 meses. Mas não que não tenha ganhos antes disso. Mas eu falo para todos, não é porque começou a meditar que vai melhorar assim de uma hora para outra, mas persista. Então, eu vejo que os pacientes que estão com depressão e até buscam a meditação, eles se empenham bastante e já observam benefícios nesse sentido, inclusive do foco, da presença e da diminuição da ruminação mental, que é muito grande, né? Param de ficar construindo muitas histórias sobre as temáticas e isso vai gerando sofrimento, enfim, emoções e tudo mais. Eu acho que a ruminação mental é muito importante. Eu acho que é um ponto importante, porque quando você fala muito mentalmente, né, a gente tem um autor chamado Eckhart Tolle que ele fala que a gente fala muito de alguém que fala sozinho, essa pessoa fala sozinha, essa pessoa ouve vozes, mas ele fala que tem uma voz dentro da nossa cabeça, que é a nossa voz autocentrada, né, que fica ruminando o tempo inteiro e a gente acha isso normal, né? E vai na pilha dessa voz interna. Isso é verdade, né? A, 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 e Buda dizia, né, que um dos objetivos era da, dos discípulos dele era o fim de dukkha, né? Que foi traduzido como o fim do sofrimento, né? Então, algumas pessoas acham que é o fim da dor, né? Que a pessoa nunca mais vai ter nada que
a aborreça na vida, mas, na verdade, ele se referia à reverberação acelerada do pensamento ali, que esse termo tinha vários significados naquela época, e o que faz a gente entender que veio depois o dito, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é nesse sentido. O sofrimento é uma história que você conta sobre a dor. Então, você tem um momento doloroso e você conta uma história sobre ela. Se você deixar, somente vai contar história sobre ela. Quanto maior a dor, mais história você vai contar sobre ela, né? Mesmo quando você medita, o ônibus faz um barulho de 2 segundos e você fica 1 ou 2 minutos na sua cabeça reclamando do ônibus. O barulho do ônibus seria equivalente à dor. E a história, o tempão que você ficou reclamando na sua cabeça do barulho do ônibus, revoltado, que não consegue meditar por causa dele, é o sofrimento. Então, nesse ponto, é verdade, a ruminação mental diminui muito. Agora, a minha experiência clínica, Rei, Cris, não sei se vocês têm essa observação, eu vejo 3 tipos de pessoas que estão deprimidas aí, que têm uma depressão, principalmente nos casos leves de depressão, blues. Os moderados eu tenho pouca experiência, não passei com tanta gente assim, como instrutor de nível moderado e grave, praticamente ninguém. Mas os casos leves, esses blues, esses momentos mais tristes aí da vida, eu divido as pessoas em 3 grupos. Uma pessoa é que começa a meditar sozinho. Essa pessoa, o que eu vejo é que são 4 a 6 meses, realmente, para você ver alguma coisa mais robusta na ação antidepressiva, pelo menos nos que eu consegui observar. O segundo grupo é os que meditam num grupo, vão para uma comunidade meditar. Isso é legal, tem um pró e um contra, tá? Mas isso é legal, porque o fato dele estar ali convivendo com outras pessoas é importante, né? Porque a depressão tem uma relação muito forte com a solidão, né? Não importa se a pessoa está só, não. O fato é que ela se sente só. Ela pode estar numa multidão que ela se sente só. E quando ela é incorporada a uma comunidade, ela vai mais rápido. Eu vejo essas pessoas aí com 2 meses já bem melhores. E o terceiro grupo foi o que a Cris falou, acho que foi a Cris, quando ele já medita, foi a Cris que falou, né? Quando a pessoa já medita, não vinha meditando muito ultimamente e tem uma queda ali, um down, dá uma baixada ali no humor, essa pessoa é muito rápida. Tá? Essa pessoa ali, é coisa de 1 ou 2 semanas, ela já dá uma melhoradazinha, porque ela já tinha prática, né? Ela já sabia fazer o loop operacional, ela faz o loop neurofisiológico, altera a neuroquímica, já com uma certa prática. Então, essa observação, pelo menos a minha observação é essa. Mas está claro, então, para que tipo de depressão a meditação está indicada, como a meditação age na depressão, qual é o tempo que a gente precisa. Mas, Rê, voltando para você, ainda falando em tempo, depois de uns 2, 5, 10 anos de prática, o efeito é o mesmo? Doutor Roberto, acho que não só na depressão, mas qualquer pessoa que persista ali na prática da meditação por mais anos, né? A gente vai vendo essas modificações, essas melhoras muito expressivas da nossa capacidade de lidar com os desafios do mundo, de conviver com doenças, né? Eu penso muito na meditação como esse recurso que nos ajuda a conviver com doenças crônicas, não necessariamente tirar todos os seus sintomas, mas lidar de uma maneira mais suave com as nossas doenças crônicas. Eu acho que quando a gente vai olhando os estudos, assim, a gente talvez não tenha estudos diretamente tão longos com pacientes deprimidos, mas a gente vê muitos estudos falando sobre essa questão da metacognição, né? Da gente se perceber pensando, da gente se perceber refletindo. Isso é uma coisa que leva alguns anos de prática para que a gente consiga realmente ter essa percepção um pouco mais clara, né? E quando a gente tem essa percepção da nossa mente funcionando, de como são os hábitos de funcionamento da nossa mente, a gente consegue muito rapidamente identificar quando a gente está, de repente, entrando de novo num ciclo depressivo, quando a gente está entrando nesses processos de ruminação, e fica mais fácil a gente sair deles, sai-se deles com menos sofrimento, né? Então, o que eu vejo desse benefício mais a longo prazo é exatamente esse maior
conhecimento que a gente vai tomando sobre a gente mesmo. Eu não acredito que nenhuma prática, não só a meditação, mas nenhuma prática seja exclusivamente a única coisa que vai nos tirar de todas as doenças e inibir todos os sintomas, mas eu vejo muito a meditação nessa condição de nos dar uma percepção mais rápida de que a gente está com um desequilíbrio da nossa saúde para que a gente consiga voltar mais rápido. Isso eu entendo que realmente demora aí um tempinho mais prolongado para a gente adquirir essa habilidade. Quando há mudança de... Quer falar alguma coisa sobre isso, Cris, ou não? Já passamos bem. Concordo Tá. plenamente com a Regina, né? Porque a pessoa ela vai ficando cada vez mais consciente, essa metacognição, né? Ela vai se observando cada vez mais, vai se percebendo mais rapidamente quando ela entra nessas armadilhas mentais e consegue frear, parar, não embarcar em cada pensamento que vai gerando cada vez mais sofrimento. Então, eu concordo plenamente. Eu uso muito esse termo, né, Regina, com os pacientes, de se observe o que está acontecendo. E, realmente, quanto maior o tempo de prática meditativa, mais rápido a pessoa se percebe e menos ela cai nessas armadilhas. Então, contribui muitíssimo com o tratamento, a meditação para a depressão. Eu quero fazer um parênteses, um assunto pelo qual a gente passou, mas eu quero pontuar de novo ele, que é o seguinte: quando a pessoa vai para um psiquiatra e começa uma medicação antidepressiva, não quer dizer que ela não pode meditar. Assim como uma pessoa pode meditar e usar antidepressivo também. Nada impede que você inicie o antidepressivo, faça terapia e medite. Depois de umas 16 semanas, já se espera um efeito considerável da terapia, um efeito começa a ficar mais robusto. Depois somente for uma linha mais breve, depois de de uns 6 meses, já tem um efeito mais robusto da meditação. E pode até se considerar uma redução da dose, ou daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, a partir desse momento, discutir com o psiquiatra a retirada até do antidepressivo, é possível. Mas isso raramente acontece. Porque o que eu vejo? Eu vejo a turma das práticas integrativas, às vezes, com esse preconceito em relação à abordagem psiquiátrica. Alguns, tá? Não são todos. E alguns psiquiátricos com preconceito em relação às práticas integrativas. Isso que eu chamo de preconceito cruzado atrapalha muito, gente. Atrapalha demais. Porque se a gente se juntar, a gente pode fazer uma coisa muito legal. Por isso tem um professor da Clínica Mayo, esqueci o nome dele, que ele diz assim: medicina integrativa significa, 2 pontos, usar tudo que puder ajudar o paciente. É isso, gente, é só isso. Então, de uma forma muito clara, de uma forma muito honesta, uma coisa não elimina necessariamente a outra. É importante a gente ter isso em mente, tá? É uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Cris, vamos ouvir você, depois vamos ouvir a Rê sobre um assunto importante. Tem algum tipo de meditação mais indicado? Isso é polêmico para Chuchu. Acho que é o ponto mais polêmico da nossa live de hoje. Algum tipo de meditação está mais indicado para os casos depressivos? Roberto, eu defendo muito a meditação passiva concentrativa, porque eu acredito que ajuda a pessoa a permanecer mais no presente. Explica para quem está ouvindo a live, Cris, que não sabe o que é isso, o que é a técnica passiva concentrativa. Você É fica a técnica, quietinha, isso, fica focada, quietinho, um foco muito claro, sentado quietinho. Mas pode isso, continuar. Desculpa, Cris. quietinho, num foco com o seu próprio foco, né? Seu artifício de autofocalização, com a sua técnica correta, de acordo com o seu avanço na prática.
Então, eu acredito muito nesse tipo de prática. Observa-se também que muitas pessoas se beneficiam com a atenção plena, o mindfulness, a gente observa, enfim, estudos a respeito, e também, inclusive, técnicas de relaxamento, Roberto. Eu tenho pacientes que têm muita dificuldade, inclusive aqueles que já estão na depressão, não conseguem, devido à dificuldade do momento, utilizar uma técnica de meditação e eles usam recursos de relaxamento. Mas, como eu disse, eu defendo e eu ensino para os meus pacientes a meditação passiva concentrativa. E você? Eu vou discordar da Cris, doutor Roberto, só para a gente Falei que gerar um pouco era de era o polêmica. tema mais polêmico, né? Acho que principalmente para pacientes com quadros mais moderados, assim, de meditação, de depressão, né? Talvez não tanto em casos leves, mas pacientes com quadros moderados, eu nunca presenciei, assim, na minha experiência clínica, mas eu tenho lido bastante sobre os efeitos adversos da meditação, e eu gosto muito de uma psicóloga americana que chama Willoughby Britton, o estudo dela é basicamente sobre os efeitos colaterais, e ela fala que pacientes com qualquer antecedente psiquiátrico, eles podem ter um risco maior de alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, quadros de dissociação, né? Que é a pessoa, de repente, não se reconhecer como sendo ela mesma. E um dos fatores de risco para dissociação é exatamente o tipo de prática passiva concentrativa, porque você fica muito com o corpo todo parado, com a sua atenção muito voltada para um único ponto. Então, é como se o sistema nervoso da pessoa entrasse ali num momento de pausa, e isso poderia levar à dissociação. Nesses casos, eu acho que uma prática de meditação ativa, por exemplo, uma prática de meditação caminhando, feita bem lentamente, com a atenção ao contato dos pés com o chão, ajuda esses pacientes a não ficarem, de repente, o paciente que já está sem motivação, ficar ainda mais parado, ficar ainda mais introspectivo, ou o paciente que está com muita ruminação mental, às vezes quando para praticar, essa ruminação vai ganhando um barulho muito grande, e quando ele faz uma prática em movimento, isso ajuda a focar um pouquinho, talvez, mais a atenção no movimento. Então, eu gosto e tenho uma tendência, assim, de experimentar. Acho que tem uma coisa também que é muito individual de cada pessoa, né? A gente tem vários tipos de prática, mas eu entendo que cada pessoa sente mais afinidade com um tipo de prática ou outro. Então, às vezes, também ali numa conversa, principalmente quando a gente consegue fazer uma orientação individual da técnica, isso às vezes nos ajuda a direcionar qual que é a prática mais adequada para aquele paciente, para aquela pessoa em especial. Legal, gente. Eu gosto muito também de olhar para a pessoa, ver o jeitão dela, né? Tem gente que é depressivo e é inquieto. Vocês sabem bem disso. Tem depressivo e inquieto, né? E para os depressivos inquietos, às vezes, só uma técnica ativa vai bem. Isso acontece. Agora, para quem é mais quieto e para quem já tem experiência, para mim a técnica passiva concentrativa é muito legal. A, a técnica ativa, ela tem um efeito diferente da técnica passiva. Elas levam a estados muito próximos, tá? Mas tem um efeito um pouco diferente, né? Ela mexe o corpo, então ela te deixa um pouco mais aceso, né? Animado, tem uma neuroquímica diferente advinda da técnica ativa. Por isso, às vezes, em alguns casos, essa pessoa, quando ela é mais inquieta, ou é uma pessoa que tem TDAH, ou é uma pessoa que tem TDA, às vezes ela está deprimindo, está esgotando neurotransmissor, às vezes essa pessoa é beneficiada pela técnica passiva. Algumas pessoas, às vezes, na depressão, a depressão não, momentos difíceis na vida, eles são momentos de introspecção, eles são momentos muito fortes. E eu acho que os momentos difíceis da vida, eu não estou falando de depressão grave nem moderada, eu estou falando do blues, estou falando da leve, momentos mais difíceis da vida
são ótimas oportunidades, na minha opinião, para você começar a meditar. E isso pode te trazer diferentes percepções de consciência, né? E, às vezes, uma pessoa tem uma modificação de consciência mais rápida, alteração de traço muito rápida, muito mais rápida, quando ela começa a meditar motivada por uma depressão. Essa é a minha experiência clínica, tá? Do que por um quadro ansioso. Porque leva a uma introspecção muito grande. Porque é muito difícil você saber se aquilo que está acontecendo com a pessoa é um efeito colateral, é um fenômeno mágico, mediúnico, é um efeito de consciência nova. Uma vez a Cici trabalhou lá, a professora Cici Fontes, né? Trabalhou lá em Cuidados Integrativos, um debate, levou umas 2 horas. Uma vez o José Roberto Leite também, em 99, 2000, faz tempo para chuchu. Levou um debate lá na Medicina Comportamental da Unifesp, que levou umas 2 horas ou mais. E os 2 debates acabaram do mesmo jeito. Não tem como saber, não tem como diferenciar. Porque se você, por exemplo, cai todos os conceitos que você tem sobre você e você está experienciando uma nova consciência, você pode olhar para você e falar, olha, eu não reconheço mais essa pessoa como eu era. Isso pode ser um momento de uma nova consciência, né? Uma questão de despersonalização, né? Ou de desidealização, não se encontrar ali com a sua vida, mais com o seu meio. E, algumas vezes, tem os autores que defendem isso aí, que você tem que buscar se aí é um significado de uma nova consciência. E tem até algumas características, né? Como é que se lida com medo, a intensidade com isso duro, antecedentes psiquiátricos que a pessoa tem ou não, os antecedentes familiares. Tem algumas características para diferenciar, mas realmente é difícil. Porque se você olha e fala assim, olha, aquela Regina que eu conhecia não existe mais, provavelmente você vai ser medicada, né? Mas às vezes, nem sempre, isso pode ser uma consciência diferente. É muito difícil saber. Mas, olha, vamos considerar os antecedentes da pessoa, vamos considerar se ela é mais agitada, fisicamente agitada, vamos ver se ela tem déficit de atenção, às vezes, só com técnica ativa mesmo, se ela já tem experiência com meditação ou não, se a meditação vai ser feita de uma forma comunitária ou não, às vezes ajuda muito você ir para um grupo. A Lili conduz um grupo de meditação, yoga, né, na Igreja Nacional da Saúde. Às vezes o camarada vai para lá, a pessoa vai para lá, e fala, poxa, que legal, não é só a meditação, é o efeito grupo também, que é um efeito extremamente poderoso, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Agora, Cris, vamos começar com você, que você tem uma experiência clínica robusta. Eu queria entender como você usa na sua prática clínica a meditação. Conta para a gente. Fora a depressão, Roberto? Ou nos casos de depressão? Os casos de depressão, tá? Tá. Como é que Porque você eu usa uso na sua prática clínica? Como você indica? Em que situações? Explica para a gente como a gente, em congresso médico, sabe, gente? Quando você vai dar aula para... Eu sou médico. Quando a gente vai dar aula para médico, dependendo do tipo de médico, você vai dar aula para um cirurgião, você é um ortopedista, idades mais práticas assim, você começa a falar muito, ele fala, tá, mas peraí, me explica, na prática, como é que funciona na prática? Então, eu vou trazer para esse tipo de pessoa que está nos escutando hoje. Na prática, Cris, como é que você faz? Roberto, em primeiro lugar, eu indico seu livro. Porque eu acho seu livro muito didático, muito claro, mas eu digo que é um excelente caminho para autoconhecimento, para a pessoa aprender a lidar, inclusive, com os pensamentos dela. Então, eu defendo muito essa ideia. Ela vai aprender a se observar, observar os seus pensamentos e vai aprender a não servir chá para os pensamentos, né? Ela vai aprender a não ficar dando muita trela para os pensamentos que toda hora invadem a mente dela e a distrai. E eu consigo observar que os pacientes se encantam com isso, porque eles chegam muito perdidos com os próprios pensamentos. Então, eu começo por aí.
vamos aprender uma técnica, vamos aprender a meditar, e eu inicio com a técnica A do seu livro, de 3 tempos. Eu acho que é o caminho mais fácil. Eles também reaprendem a respirar, a utilizar a respiração abdominal, que é a diafragmática, e a fazer essa técnica simples, que é mais robusta, ela é mais concreta, e eles não se perdem tanto. E muitos se surpreendem, porque eles falavam, nossa, Cris, eu meditava, mas não era assim. Eu ficava quietinha no cantinho pensando sobre a vida, né? Eu já medito há muito tempo. Eu falei, então, o importante é você utilizar uma técnica. Você tem que ter um foco para onde você sempre vai voltar toda vez que teus pensamentos te distraírem. E aí eles tentam, eles treinam e gostam muito, ficam encantados. Claro, nem todos persistem, muitos, depois que os problemas passam, desistem de meditar e outros levam para a vida a prática meditativa. Mas, como eu te falei, eu indico seu livro, eles gostam muito e fica muito clara a meditação. Então, é a minha explicação mais o seu livro. Ô, Rê, como é que você conduz no consultório? Doutor Roberto, de 2 jeitos, né? Um jeito que é uma orientação individual, quando o paciente está na consulta e quer aprender e traz esse interesse, ou às vezes eu sinto que há um espaço para a gente falar sobre meditação e eu mesma trago a proposta, e aí a gente faz alguns encontros, em geral 3 consultas, eu faço um modelo de 3 consultas, né? E que na primeira eu falo um pouquinho, eu vou muito ali pela linha do estresse, é algo que me encanta muito, que eu acho que ajuda quando a gente entende esses mecanismos do estresse no corpo, falo sobre resposta de relaxamento e respiração. Num segundo encontro, explico como que a gente medita, né? Como faz para meditar, como que a gente põe em prática esta prática, e a gente faz uma prática juntos. E na terceira semana, tiramos dúvidas, conversamos sobre dificuldades, trago sugestões para colocar isso na rotina. Então, esse é um dos jeitos, né, que eu faço no meu consultório e nas clínicas de oncologia em que eu trabalho. E um outro jeito, assim como a Lili, eu facilito um grupo, eu com a Mariana, psiquiatra que está aqui com a gente facilita um grupo, que é um grupo aberto, tanto para pessoas que estão passando por um desafio de saúde, ou como pessoas que só querem trazer essa prática para o seu dia a dia. E aí, lá no grupo, a gente. Todos os encontros, né? Acontece toda segunda-feira à noite. A gente tira dúvidas sobre a prática, fazemos juntos uma prática, e ali acaba sendo um espaço de troca, de interação, de compartilhamento das experiências. Eu acho que os 2 jeitos funcionam muito bem. Para algumas pessoas, o grupo dá esse lugar, além da troca, de uma motivação, de um contato mais frequente com a prática, que motiva. Outras pessoas querem uma coisa mais individual, né? Então, aí vai mais para esse modelo de consultas, enfim. É assim que eu tenho feito hoje. Bacana, 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 Cris. Eu também faço muito quando eu atendia presencialmente pessoas em abordagem individual, eu fazia 3, às vezes 4 consultas também, né? Era um papo inicial, aprendi a respirar, ia praticar em casa, Acho que o doutor Roberto deu uma travadinha, né? Eu acho que a chuva A está chuva chegou lá. atingindo as casas das pessoas. A chuva chegou aqui para o nosso lado, né? A gente fala ao nosso lado que eu, a Cris e o Roberto, acho que a gente mora na mesma linha, assim, É. vai. Aproveitar, pessoal, vocês têm dúvida? Alguém quer colocar dúvida no chat, enquanto o doutor Roberto pode voltar? Alguma coisa mais para esclarecer? Eu acho que, aproveitando um pouco, né, quando a Rê e o Roberto falam dos grupos, realmente são muito importantes, né, Regina? É uma forma de motivar, inclusive, pessoas. Eu percebo também, eu tenho um grupo, e é um grande estímulo. Saber que tem um grupo de meditação, mesmo que eu não venha sempre nele, mesmo que eu não seja tão assídua, eu sei que tem meu grupinho lá, eu posso voltar quando eu quiser,
né? Porque esse grupo me estimula, me apoia, e enfim, está todo mundo igual. Eu sempre falo, estamos de mãos dadas, estamos todos no início da jornada. Não é fácil, né? Assim, se manter assíduo na prática. É fácil meditar, mas não é fácil permanecer na prática com assiduidade, né? Ô, Então, Cris, e acho que isso que você falou, né? Não só da gente ter esse lugar que nos motiva, mas eu acho que principalmente da gente reconhecer que as dificuldades que a gente tem, outras pessoas também têm, porque a gente ouve muito falar sobre os benefícios da meditação, e aí quando você tem uma dificuldade, seja de colocar na sua rotina, seja de algum desconforto na prática, parece que você é um ET, né? E muitas vezes a gente guarda isso para a gente e não conta para ninguém, porque a prática era para ser tão boa e para mim não foi, que eu que devo estar errada. Né? Então, acho que esse espaço onde a gente vê que tá todo mundo passando por dificuldades parecidas, tendo questões parecidas, acho que isso também ajuda muito a gente a seguir praticando, né? Então, eu gosto muito E desse tirar as aspecto. dúvidas, e tirar as dúvidas também, né, Regina? Porque vão surgindo muitas dúvidas, inclusive as pessoas vão pensando um monte de bobagem, ah, só eu que não consigo meditar, eu não paro de pensar, né? Então, o grupo, ele também serve para dar esse apoio, para Estimular. tirar essas dúvidas, para estimular e ver que, olha, não sou É. só eu, é todo mundo, né? É muito importante mesmo. É gostoso a gente ver os participantes do grupo chegarem para o grupo e chega alguém novo no grupo e falar, olha, no começo é assim mesmo. Então não é só o condutor falando, mas os participantes, né, trazendo seu testemunho. Isso dá um corpo mais gostoso para o grupo, né? É bem legal. Ô, O Lili, doutor Roberto avisou que acabou a luz, mas voltou, ele está religando o computador. Daqui a pouco ele volta. tá. Enquanto ele não volta, acho que a gente podia começar a falar, puxar um tema a partir da meditação, né? Que outras coisas a Cris passou um pouquinho ali pelo questões não farmacológicas que ajudam, mas acho que tem outros hábitos que também ajudam muito no alívio desses sintomas da depressão e para lidar com isso, né? E uma coisa que eu vejo que beneficia muito os pacientes é a questão da atividade física, exercício físico, né? O exercício físico traz uma série de benefícios para a nossa saúde em geral, mas ele tem muito essa coisa do benefício de melhorar essa ruminação mental, esses pensamentos intrusivos que ficam o tempo todo voltando e que são muito frequentes tanto na depressão quanto na ansiedade. E a gente tem até alguns estudos mostrando que para pessoas com depressão leve, um quadro leve, que a gente falou bastante aqui, né, dessa graduação da depressão, mas pessoas com depressão leve, o exercício físico ele pode ter um efeito muito semelhante ao antidepressivo. Quando a gente compara essas intervenções em dois grupos, um que tomou antidepressivo e o outro que fez exercício físico, a gente vê que o benefício é muito semelhante. Então, essa é uma prática que eu acho que, independentemente da pessoa usar remédio ou não, a gente deve estimular, a gente deve ajudar essa pessoa a encontrar como que ela coloca o exercício físico na rotina, né? Às vezes Sim, até fazer uma construção casada de hábitos, né? De repente fazer a prática do exercício físico e na sequência fazer sua prática de meditação, porque esse exercício pode servir muitas vezes como uma preparação para a gente ir desacelerando a cabeça, sentar para meditar com mais tranquilidade. Então, acho que o exercício é algo bem legal, assim, da gente trazer para esse contexto de lidar com quadros de depressão, né, Cris? Eu sempre indico, Regina, eu sempre falo, muitos pararam, né, já há algum tempo as atividades físicas, outros nunca fizeram, e aí eu mostro a importância de resgatar ou iniciar uma prática, uma atividade física. Uma outra coisa que eu também reforço muito junto com a atividade física é a diminuição de tempo em tela, em rede social, né? Hoje eu vejo muito na clínica um abuso, um uso excessivo de tela, de redes sociais, que é o que o Roberto falou, acho que há pouco tempo, né, agora, atrás, que é ficar olhando, eu brinco com meus pacientes, assim, ficar olhando demais para a grama do vizinho, ficar fazendo muita comparação,
né? E fiquei perder tempo, é perda de tempo, ficar o dia inteiro ali na tela, né? Imagina uma pessoa que está com depressão, inclusive está de licença a trabalho, e ela fica ali o dia inteiro na rede social. Então, Além disso, né, Cris, a rede social traz aquela coisa de ficar sozinho, vai limitando o aspecto social cada vez mais, né? Esse trabalho que eu faço na paróquia é com um grupo de idosos. Idosos sofreu bastante com Covid, né? Distanciamento social, e eles voltaram muito sozinhos, né? Então, esse aspecto social tem que ser muito trabalhado para a depressão. Então, eu acho que estimular a atividade física em grupo, mais do que tudo, né? A gente já vai acumulando as coisas, né? Social, atividade física, grupo, tudo junto e misturado, né? Já integra em várias coisas numa coisa só, né? Não fazer natação, mas assim, fazer uma prática que seja grupal, né? De atividade. E para depois cansar e meditar, né? Fazer essa coisa toda junta, né? Ter esse caminho bem explorando tudo que a gente possa, né? É bem legal isso tudo, né? Eu acho interessante que lá na comunidade, uma das atividades, uma pessoa se propõe a organizar passeios com os idosos. Então, a Que pessoa vai legal. sozinha no passeio, ela não precisa já estar em turma, e o passeio introduz ela no grupo, né? Então, ela compra o ticket dela para o teatro, as pessoas fazem as atividades e vão entrando nesse grupo para depois participar de atividades, né? Acho que agora o Dr. Roberto voltou. Cadê? Eu juro que eu vi que ele Não, voltou, ele gente. está aqui conectando o áudio, ó, acho que tá, Tá entrando. tá igual aqueles carros antigos a álcool que a gente tinha que esperar esquentar. Pronto, voltou. Tá fechado o seu áudio, doutor Roberto. Achei, consegui. Tudo bom? Eu estou no celular, olha que aventura. Não, mas tá Mas ótimo, dá bacana, para te gente. ouvir Já bem, doutor Roberto. falamos um pouquinho de hábitos de vida, falamos, né? Falamos, Que é falamos. fundamental. Eu queria aproveitar agora, nessa situação precária aqui que a gente ficou, mas não vamos nos deprimir por causa disso, né? É, fechar a live com uma pergunta muito importante para a Lili, não, para a Cris, para a Rê, que são as nossas estrelas do dia. É bom procurar ajuda? Rê, vamos começar por você. Quem foi a última a falar? A gente estava falando tudo junto aqui, doutor Roberto. Virou programa de futebol, aquela mesa Virou, redonda? foi. Então, vai lá, Rê, fala você primeiro, por favor. Eu acho que é sempre válido a gente procurar ajuda, principalmente porque a gente falou que alguns dos sintomas da depressão estão muito relacionados com a falta de motivação, às vezes uma sensação de um cansaço, uma fadiga excessiva, e é importante a gente descartar outras condições de saúde que também possam levar a esses sintomas, né? A gente investigar, por exemplo, às vezes tem anemia, uma carência nutricional, um quadro de alteração de hormônios tireoidianos, que são coisas que a gente precisa corrigir e que também podem melhorar os sintomas caso esse seja um dos componentes que esteja causando esses sintomas. Então, eu acho que sempre vale a gente procurar um clínico geral. No caso das mulheres, muitas vezes quem faz esse papel do clínico é o médico ginecologista, né? Eu acho que vale esse apoio. E eu sou muito a favor também da gente estar cada vez mais próximo dos profissionais da saúde mental. A gente sabe que apesar de mudanças terem acontecido nos últimos anos, ainda existe muita resistência em buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, né? E assim, se a gente está com um quadro de dor, a gente não fica evitando ir ao médico para tratar a nossa dor, a gente vai e trata. Então, se a gente tem um quadro que está relacionado com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psíquica, qual o problema da gente procurar um profissional que é um especialista nessa área e que vai nos ajudar e que muitas vezes vai permitir que a gente tenha um tratamento precoce numa fase que é mais fácil de tratar, né? Então, eu acho que sempre vale a pena a gente buscar o apoio de um profissional, sim. Cris? eu acho fundamental pedir ajuda, né? De pedir ajuda da família,
dos amigos. Muitas pessoas moram longe da família, mas sempre tem aquele amigo, aquela amiga, tem uma rede de apoio. Nessa hora é acionar a rede de apoio. E eu acrescento um detalhe. Além de pedir ajuda, essa rede social desse paciente precisa se informar. Ainda em nossa sociedade, nós não sabemos o que é depressão. E muitas pessoas minimizam o problema. Então, às vezes, tem até uma rede de apoio, não profissional, porque são os amigos que vão estar ali do lado da pessoa, até porque muitos, né, têm ideação suicida, não conseguem levantar-se da cama, não conseguem ter todos os seus autocuidados, inclusive higiênicos. Então, por isso a importância da família e dos amigos, dessa rede de apoio, mas essa rede precisa se informar, precisa ir atrás. E hoje em dia, com a internet, nós também temos todas as informações necessárias. O que é depressão, o que não é para falar para um paciente, para uma pessoa que está com depressão, como isso é preguiça, levanta, é falta de uma louça para lavar, né? Que isso, você não vai pedir mais licença do trabalho, não, você tem que voltar a trabalhar. Então, a informação da rede social é necessária e a ajuda é indispensável, porque, em muitos casos, a pessoa, de fato, ela fica muito comprometida com a sua vida diária, com a rotina, inclusive laboral. Ótimo. Teve uma pergunta sobre o horário, a Lili já respondeu, né? O horário, o mais importante é ter o hábito. Às vezes a pessoa se preocupa em meditar medita às 8h15 da noite, aí quando ele olha no relógio são 8h20, hoje é só amanhã. O mais importante é o hábito do que o horário, tá? Ah, e eu gostaria de fechar essa live. Podemos fechar, Rê, Cris? Podemos? Eu gostaria de fechar essa live com esta mensagem. Quem nos ouve, ou quem tem alguém querido em depressão, a primeira coisa a falar são duas coisas, na verdade. A primeira coisa a falar é: você não está só. Essa frase é muito importante. Não se sinta só, né? O deprimido ele tem uma coisa muito forte, né? Ele se sente só dentro daquela depressão. Isso é claro para quem já passou por depressão. Às vezes existem algumas sensações. Você fala, falta motivação, é verdade. Falta esperança, não existe a desesperança. Eu acho que é muito forte essa palavra, muito clara para quem já teve depressão, desesperança. Mas o ponto o que a gente pode rapidamente já atacar é: pare de se sentir só, você não está só. Formar uma rede de ajuda é importante. Segundo, procure ajuda. Existe muita ajuda, existe tanto profissional bom, existe tanta gente com formação pronta para ajudar as pessoas em depressão, existe muita gente, existe uma multidão de profissionais treinados, preparados, que dedicam a sua vida a ajudar pessoas em dificuldades de saúde mental. Saúde mental hoje é um luxo, né? A Bruna Lombardi diz isso, que luxo hoje é ostentar saúde mental. Isso é verdade. A saúde mental parece um luxo, mas ela não é. A saúde mental é algo inerente a nós. O equilíbrio é algo natural, é algo absolutamente fisiológico, quase uma lei. E a gente não pode achar que é normal estar em desequilíbrio. Nós precisamos entender que saúde mental é um direito de nascença. E por isso, se nosso direito de nascença não está se revelando em nós, procure ajuda. Sempre vai existir ajuda. Gente, vamos fechar a live de hoje. Lili vai me mandar a gravação, né? Porque o meu computador apagou tudo aqui em casa. Até o non-break falhou. Foi hoje catastrófico. Mas valeu demais a live. Não vamos ficar deprimidos com a vingança dos seres inanimados, mas vamos agradecer muito a Rê e a Cris, que enriqueceram demais. Lili, obrigado pelo apoio de sempre. E a vocês que estão aqui conosco hoje, e as pessoas que nos ouvirem depois, muito obrigado. E vamos todos dar as mãos
por um mundo com melhor saúde mental. Gente, obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Obrigada. tchau. Tchau, 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 boa gente. noite. Obrigada.